Volvo, pela segurança de todos. Aqui porque a gente vai começar falando agora, claro, da reação agressiva do presidente Jair Bolsonaro contra uma repórter da TV Vanguarda, afiliada da TV Globo, em Guaratinguetá, interior de São Paulo. Vini, por que o presidente da República perdeu a paciência nessa entrevista? Pois é, a Laurene Santos, né, Paulo Matias, a repórter aí da TV Vanguarda, afiliada da TV Globo, que inicialmente perguntou para o presidente, ele já começou a se irritar a partir daí, sobre uma multa que ele levou do governo de São Paulo, por promover aglomeração naquela última motociata, né, que teve aqui em São Paulo. E aí ele já foi, né, perdendo um pouco a paciência, já foi se irritando e sobrou, inclusive, Paulo Matias, para integrantes da própria equipe que estavam ali acompanhando o presidente Jair Bolsonaro. E aí, quando a repórter falou sobre o fato dele ter chegado ao local também sem máscara, aí é que o presidente ficou furioso. Vamos ver. Presidente, o senhor já foi multado aqui no estado de São Paulo por não uso de máscara, agora o senhor está... Você quer fazer uma pergunta decente? Eu respondo. Você da Globo? Presidente Globo. Tá. Eu estava com capacete balístico à prova de 762. Tá. Então eu vou ter que vou ser multado toda vez que andar de moto por aí. Porque eu sou um alvo, deixa eu falar. Hoje o senhor já deixa eu falar. Porque eu sou um alvo de canalhas do Brasil. O senhor chegou sem máscara também. Olha, eu chego como eu quiser, onde eu quiser, tá certo? Eu cuido da minha vida. Se você não quiser usar máscara, você não use. Agora, tudo que eu falei sobre Covid, infelizmente para vocês, deu certo. Tratamento precoce salvou a minha vida, mais 200 pessoas no meu prédio. Muitos jornalistas falam comigo, reservadamente, que usaram hidrocloroquina, que usaram ivermectina. Por que vocês não admitem isso? Porque você acha que me consultar com o Bonner ou com a Miriam Leitão sobre esse assunto? Pare de tocar no assunto. Você quer botar... E bota o Nacional agora. Vai botar agora. Estou sem máscara em Guaratinguetá. Está feliz agora? Você está feliz agora? Essa Globo é uma merda de imprensa. Vocês são uma porcaria de imprensa. Vocês são uns caras... Cala a boca. Vocês são canalha. Vocês são fazem jornalismo canalha. Vocês fazem canalha, que não ajudam em nada. Vocês não ajudam em nada. Vocês destroem a família brasileira. Destroem a religião brasileira. Vocês não prestam. A Rede Globo não presta. É uma péssima órgão de informação. Se você não assiste a Globo, você não tem informação. Se assiste, está desinformado. Você tinha que ter vergonha na cara de você prestar um serviço porco que é esse que você faz na Rede Globo. Obrigado. E aí você viu, né, Paulo Matias, que a nossa imagem estava um pouco mais fechada, mas ali do lado dele estava a deputada federal Carla Zambelli também, que em solidariedade ao presidente também tirou a máscara, né, depois que ele retirou ali a proteção. Inclusive eu falei que ele foi multado por aglomeração, não foi pelo fato de ele não estar usando máscara na última motociata. E aí você viu que ele citou também o nome do William Bonner, né? E da Miriam Leitão. Da Miriam Leitão. Tô falando da Globo, né? Gente. Da Globo de uma maneira geral. Bom, no Jornal Nacional, à noite, a Globo leu ali a sua nota de repúdio ao que disse o presidente. A gente vai ouvir agora na voz do próprio William Bonner. A Globo e a TV Vanguarda repudiam o tratamento dado pelo presidente e a repórter Laurene Santos, que cumpria apenas o seu dever profissional. Não será com gritos nem intolerância que o presidente impedirá ou inibirá o trabalho da imprensa no Brasil. Esta, ao contrário dele, seguirá cumprindo o seu papel com serenidade. A Laurene Santos, a irrestrita solidariedade da Globo e da TV Vanguarda. Tá aí, Paulo, o posicionamento então da Globo a esse episódio aí com o presidente Jair Bolsonaro. Muito bem, eu quero saber do nosso Zé Maria Trindade, que é um jornalista absolutamente respeitado em todo o Brasil. O que ele acha dessa história toda, Zé, dessa reação do presidente da República? Você como jornalista, como é que você encara isso? O presidente não pode perder a paciência porque isso tudo prega contra ele. Quando eu trabalhava em Minas Gerais, lá na Assembleia Legislativa, o então deputado estadual Bias Fortes chegou irritado com as matérias do final de semana e disse o seguinte: eu vou parar de dar entrevistas para vocês. Vocês nos fazem perguntas idiotas, nós damos respostas ridículas, vocês cortam as perguntas idiotas e colocam no ar só as nossas respostas ridículas. Então, é mais ou menos esse o processo, né? A Laurene está ali no dever dela e a briga, há uma disputa
não pode levar para o profissional da ponta. Isso é uma coisa de direção com direção. Ela cumpriu a função dela ali de entrevistar o presidente. Só que ele está sendo massacrado. E aí, quando ele tem a oportunidade, ele reage dessa forma. Então, não será a última vez. O presidente tem sofrido muito com críticas e tudo que ele faz está errado. E aí isso vem se somando. Ontem sobrou até para a CNN, né? Ele dizendo que a empresa acabou privilegiando as manifestações de sábado, de oposição a ele. Então, ele ficou bastante irritado com os noticiários e reagiu daquela forma. Olha, Paulo, tradicionalmente, os governantes devem ficar acima de tudo e sorrir, mesmo quando tem vontade de bater em alguém e tal, mas isso tem se mostrado assim favorável às empresas que atacam os governantes. Então, reagindo assim, as pessoas, pelo menos, sabem que ali há uma disputa e há uma divergência. Muito bem, Adriles, Sim, quais senhor. são os motivos dessa reação? Desabafo. Eu acho que é uma catarse expiatória. Acho que a forma é equivocada e privilegia exatamente esse tipo de narrativa da Globo, de que o presidente tem uma estética de um ditador, de um fascista, de um genocida, de um irresponsável. É uma estética agressiva e vulgar, eu concordo, mas a gente tem que perceber que não há nenhum tipo de estratégia do Bolsonaro em alimentar uma narrativa que é contrária a ele. Por essa narrativa que é uma estética que pressupõe a ética que ele não tem de um ditador ou de um assassino, é que fazem esse tipo de massacre permanente e contínuo ao Bolsonaro, chamando-o de assassino, de genocida, que não teria comprado vacinas quando a gente tem mais de 100 milhões de vacinas, de irresponsável, de promotor de tratamento precoce e ineficaz que mata a gente, sendo que milhões de médicos do mundo exercem esse tipo de tratamento precoce, que salva pessoas, que prendem apoiadores eventuais seus sem justiça, sem julgamento, sem o devido processo legal. Esse tipo de coisa vai acumulando num presidente que todo mundo sabe que tem um temperamento explosivo, que foi eleito através da transparência também desse temperamento explosivo. Tudo bem, a repórter realmente foi capciosa. Ela mandou uma casca de banana e ele escorregou. Falou de que ele não estava usando máscara, sendo que ele estava usando capacete. Ela não fala das manifestações de esquerda. Realmente a CNN, com um cara que estava sendo agredido com rojões em direção à sua equipe, falou que a manifestação era pacífica. Agora, esse tipo de coisa, eu concordo em parte com o Zé e com o Vino quando diz o seguinte: a gente tem que atacar na ponta. Quem é responsável pelo do jornalismo da Globo é o Ali Camel. É o Ali Camel, que escreveu um livro chamado, inclusive, Não Somos Racistas. Mas o que levou a Globo para esse lado de uma ideopatia que quer ajustar a realidade ao seu princípio ideológico foram exatamente um bando de estudantes de comunicação que alimentam as redações, que alimentam quase todas as redações de jornal do país. E esse tipo de manifestação ideopata desses estudantes, desses jornalistas, dessa mão de obra, afeta exatamente lá a ponta de cima. Então o presidente, às vezes, ele não consegue distinguir entre o repórter que faz uma pergunta capciosa, que acredita naquela pergunta capciosa, que alimenta um diretor de jornalismo. Eu concluo dizendo, eu acho que é uma manifestação agressiva, incisiva, mal educada do presidente. O repórter tem essa prerrogativa de poder e querer ser chato, eventualmente pode até ser capcioso, mas, em contraposição, ser chamado diariamente, cotidianamente, de assassino, não é para a paciência de qualquer um. Nunca houve uma perseguição tão inclemente, tão grotesca e tão brutal a um presidente na história. É engraçado, né? As pessoas ficam exatamente nada sentimentalizadas como a Anísia Yamaguchi, que a gente falou aqui ontem, que é chamada de assassina, que é chamada de maluca, que é massacrada pela imprensa em uníssono, e não tem, mas a gente fica em solidariedade com a jornalista. Eu tenho solidariedade com ambas, mas a Anísia foi destroçada. A repórter realmente levou uma resposta para uma pergunta capciosa. É mais relativo. Joel Pinheiro da Fonseca, o que mais tem incomodado o presidente da República? Eu acho que o Adriles não assistia a Rede Globo nos anos da Lava Jato. Ele não lembra o que é o ataque diário, igualzinho ao que fazem agora com o Bolsonaro ali no Jornal Nacional. Então, a gente tem uma imprensa que muitas vezes se coloca realmente de forma partidária contra o governo, e não é só com esse. Foi assim no Temer, a Globo tentou derrubar o Temer, a Globo tentou derrubar a Dilma com os crimes e mostrar todos os crimes do PT ali na Lava Jato. Não é a primeira vez que isso acontece. Eu acho que a imprensa deve sempre procurar ser objetiva, tentar não ficar a favor nem contra. Mas, se for para escolher entre uma imprensa que é a favor ou uma imprensa que é contra,
o governo, eu prefiro ter uma imprensa que é contra. Eu acho que oposição. Eu acho que isso preserva melhor a liberdade do que uma imprensa a favor. O meu ideal é a objetividade. Agora, vamos lá. Eu acho que é um take equivocado pegar essa fala do Bolsonaro, essa grosseria dele, que não é a primeira vez e não será a última. Ele já xingou de homossexual, já falou para uma repórter de ascendência japonesa voltar para sua terra, enfim. Já fez um monte de grosserias indefensáveis. Mas eu acho que é um take errado pegar e dizer, tá vendo? Ele é um ditador, ele é um fascista, ele não sei o quê, ele quer ter o poder total. As evidências que mostram que ele tem um projeto e adoraria, mas não consegue ser um ditador, não são falas grosseiras. Quais seriam, Jair? O que uma fala grosseira dessas revela é que o Bolsonaro está desequilibrado. Para usar a expressão, não sei se é cringe, Paulinha, mas a expressão que se usa hoje em dia... Será? Galvão, diga lá, Tino, sentiu. O Bolsonaro sentiu. Se chamar de assassino, Bolsonaro você sente, sentiu. Porque a Globo e outros canais de mídia, ele citou CNN, mas podemos falar um monte de canais de mídia, e tem jornais também, tem mostrado o desastre criminoso que tem sido a gestão Bolsonaro durante a pandemia. Que não comprou vacinas quando teve oferta, veio comprar muito depois, agora corre atrás. Agora surgiu a notícia, a Pfizer, ele rejeitou lá atrás por um preço que era metade do que pagaram Estados Unidos e Inglaterra. Agora apareceu a notícia de que ele comprou a Covaxin da Índia na corrida aí por 1000% a mais do que o valor do fabricante, usando uma empresa aí brasileira que sabe-se lá se roubou dinheiro ou não. Tá aí a corrupção. Que corrupção? Um governo que corre atrás agora de vacinas porque não fez lá atrás. Um governo que tenta se vangloriar disso, quando a gente sabe que a gente só tem vacina nesse país e o próprio governo federal só foi atrás tardiamente por causa de pressão, por exemplo, de governos estaduais e da opinião pública e da imprensa. Porque o governo estadual correu atrás, teve vacina, daí o governo federal resolveu correr atrás disso também, tá? Por causa da pressão. Um governo que nem máscara, a coisa mais simples, até isso ele sabotou, até isso ele foi contra. Quantas mortes desnecessárias o Brasil não teve pelo negacionismo do Bolsonaro, que vendia cloroquina ao invés de vacina. Cloroquina, até agora ele defende. O Adriles fala, nossa, Joel... Tratamento precoce, nossa, Joel, ivermectina, cloroquina, nossa, Joel, uma série de remédios. Nossa, Joel, por que até agora você fala de cloroquina? Uma série de remédios. Nossa, Joel, porque o Bolsonaro fala de cloroquina. Tratamento precoce salva vidas também, Joel. Cloroquina, que é um complemento à vacina. Gente, sabe cloroquina como é que matou não mata ninguém, Sabe como é que matou gente? Pelo amor de Deus. Sabe como é que matou gente? Ele disse, tome isso aqui, vai ser só uma gripezinha. Ele não disse isso, ele falou, vá consultar com o seu médico. Ele não falou isso, está distorcendo as coisas. Pede pro médico te receitar. Um presidente que manda médico respeitar remédio, receitar remédio, Adriles, é um péssimo, é um criminoso. Um presidente ele manda médico receitar remédio? Isso. Mas o médico tem liberdade para receitar remédio, não é para ele pressionar, não é para ele politizar remédio. Ele é um criminoso que matou gente. Consulte com o seu médico. E por isso ele se Aí, tá vendo? É isso que ele fica... Por isso ele tá desequilibrado. E por isso os defensores... Por isso que ele fica desequilibrado. E por isso ser chamado de assassino não é bom, Joel. Você não consegue me deixar terminar. Vai lá, querido. Você não consegue... E por isso o presidente fica desequilibrado e os defensores dele na imprensa ficam desequilibrados também. Eu gosto quando falam da imprensa. Você gosta? Né, quando falam da imprensa. Então eu vou falar da imprensa também, porque a imprensa, o Jô tem razão, também fez uma grande campanha contra o PT, quando estava lá, principalmente na época da Dilma, que a Lava Jato estourou, e a imprensa adorava taxar a Dilma de louca. Mas ela é louca. Ataques de raiva. Então, ataques de raiva. Quando que a Dilma teve um comportamento como esse? Quando que a Dilma respondeu a algum jornalista dessa forma? Com aqueles protestos gigantescos que tinham contra ela em 2013. Quando foi que ela reagiu assim dessa forma? A Dilma nunca foi chamada de assassina, nunca foi chamada de genocida, nunca foi chamada de negacionista. Os problemas que houve na gestão da Dilma... Você chama ela de terrorista assassina? Ela foi terrorista nos anos 70. Então ela é chamada de assassina. Isso é fato. Tinha adesivo. Ô, Vini, você lembra... E o Bolsonaro ter matado gente é fato também. Ô, Vini, você lembra do... Você lembra do adesivo no carro da Dilma de perna aberta? Lembra o nível? O nível dos ataques. Não foi a Globo que fez isso. Não foi a Globo que fez isso. É inadmissível esse comportamento. É muita gente, calma lá. Existe uma diferença pontual muito grande entre você pesquisar e investigar um governo comprovadamente corrupto, que teve mensalão, que teve petrolão, que teve um debate, um desastre econômico advindo de a venda de commodities, que foi a gestão Lula e Dilma, e provar isso, ter provado na justiça,
você fazer uma crítica aceba por isso, do que eventualmente você distorcer os fatos, como o Joel, por exemplo, faz. A sua visão. Ele não comprou vacina quando a gente tem mais de 100. Deixa eu completar. Quando ele tem mais de 100 milhões de doses distribuídas entre prefeituras, entre estados, quando ele simplesmente faz um tipo de defesa de um tipo de tratamento precoce, reunindo vários remédios, que pode eventualmente ajudar a salvar vidas, e por causa dessas coisas, ele é chamado de genocida, porque ele foi numa padaria sem máscara, aí ele é chamado como se todo mundo fosse um gado gigantesco que corresponde à atitude do presidente, todo mundo não usa a máscara e aglomera. Ou seja, são uma série de falácias que levam à impressão, que levam à conclusão retórica enganosa, equivocada, tortuosa e oportunista de que o presidente é, como o Joel sempre diz aqui, reitera, um assassino. Uma pessoa que recebe esse tipo de acusação leviana, dizendo que ela é um criminoso, assassino que deve ser preso, a pessoa tem que... Uma hora ela transborda, e o presidente é um cara agressivo, realmente, eu concordo, mas a falta de educação do presidente não o torna um homicida, um genocida, um assassino. Isso é absurdo que a imprensa está fazendo com ele hoje. Vamos lá, se você quer rebater um argumento, então certifique que você sabe reproduzir o argumento direito. É óbvio que o governo federal correu atrás e comprou vacinas. Eu mesmo falei, inclusive uma dessas vacinas foi superfaturada em 1000%. Agora, o que eu estou dizendo é, o governo federal lá atrás, quando tinha a chance de comprar não tinha vacina, Joel. Em outubro... Não tinha vacina. Em novembro... Não comprou. Não tinha vacina lá atrás. Isso foi criminoso. O Brasil foi um dos primeiros países a começar a vacinação, Joel. Graças ao Estado de São Paulo. Não é graças ao Estado de São Paulo. Tem várias vacinas hoje. O governador de São Paulo fez o seu trabalho lá atrás. Não é só a Coronavac, tem a Pfizer, tem a Janssen, tem a Johnson. Depois o Bolsonaro foi atrás. O crime foi... Não, foi atrás quando ela foi aprovada pela Anvisa, Joel. Sabe por que não... Não. Assim que a vacina foi aprovada pela Anvisa. A Covaxin ele comprou antes. Centenas de milhões de doses compradas. A Covaxin ele comprou antes. Centenas de milhões de doses compradas. Dá uma cortada no microfone, gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Primeiro que o clima tá muito tenso hoje aqui no programa. Eu tô só ouvindo, eu e a Paulinha, né, Paulinha? Pois é. Nós estamos só aqui tentando entender e tal. Mas eu acho que é importante a gente colocar duas coisas aqui. A primeira é a seguinte: a fala do presidente da República, seja para uma pessoa de esquerda, seja para uma pessoa de direita, de centro, da maneira como foi feita, é lamentável. Você não dialoga principalmente com uma mulher assim, não manda ninguém calar a boca. Então, isso está absolutamente equivocado e a gente precisa de todas as maneiras rechaçar isso. Segundo, o seu Vinícius Moura vem aqui dizer que na época da Dilma, que não sei o quê, que não sei o que lá. O que o Bolsonaro fez é absolutamente questionável e eu estou questionando aqui. Do ponto de vista agora, pessoal. O senhor não me venha dizer aqui que governo Dilma era mil maravilhas aqui no país. Eu não falei isso. Isso não era mesmo, mas não era mesmo. Foi péssimo. Eu não falei isso, eu falei da reação da Dilma às críticas. Destruiu o Brasil. O que é inadmissível é fazer o que essa mulher fez no Brasil. Deixar muito claro isso, entendeu, Vini? De acordo, pra mim não tem como. É assim, a gente precisa parar com essas paixões políticas de não enxergar por muitas vezes os fatos. Porra, você não manda uma pessoa calar a boca, nem muito menos uma mulher, e você também não destrói o Brasil como essa mulher fez. Eu não falei que o governo Dilma foi uma maravilha. Eu concordo, inclusive... Falou sim. Não falei. Ele tava falando da reação, falei da reação da Dilma às críticas, com o Brasil inteiro na rua contra ela e ela sendo chamada de louca. Sendo que ela nunca teve uma reação como o Bolsonaro teve com essa repórter. Mas ela é doida mesmo, ela não fala coisa com coisa. Mas nunca. Tudo bem, você pode comparar capa de review, surto nervoso. Você tá comparando ela foi chamada de assassino. Não tô comparando o governo. Ela foi chamada de assassino. Dilma foi uma porcaria mesmo. Tudo bem, perfeito. O governo Dilma foi uma porcaria? Ela nunca foi chamada de assassino. Foi. Tem certeza? Com certeza. E você vai votar no Lula de novo? Se for contra o Bolsonaro, eu voto até no sininho aqui, ó. Por quê? Por uma antipatia pessoal. É a pior coisa da política brasileira, Por quê? meu amigo. Porque me dá um elemento que torna tudo que ele representa. Tudo o que ele representa? A antidemocracia. A política assassina antidemocrático do Bolsonaro. A política assassina na pandemia. De distribuir 100 milhões de vacinas é política assassina? Lógico que é. Política de defender trabalho, liberdade das vacina. Ele recebeu vacina. Remédio que não tem eficácia. O país é o quarto país que mais vacina no mundo.
Todo falar sem conhecimento. Quem falou que o vírus era uma gripe, foi o doutor Drauzio Varela. Quarto melhor. E é graças ao Estado de São Paulo, Adriles. Me dá um elemento antidemocrático da ação do governo Bolsonaro na presidência da República. Ele quis armar a população para resistir aos governadores. A tirania meu amigo. Pelo amor de Deus, milícia armada você defende, né? Miliciano você defende, né? Miliciano você defende. Contra o psicopata e tirano. Miliciano para enfrentar prefeito. Mohamed Paulo vai entrar em ação agora.